Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo essa aula, mas é um prazer revê-los. Na verdade, não estou vendo ninguém. Voltamos, não da forma que queríamos, mas a pedido da faculdade. Passaremos a encaminhar videoaulas, né, do sistema EAD de ensino, para que vocês tenham conteúdo e não fiquem prejudicados no período dessa quarentena, certo? Para quem não se lembra, eu sou o professor Mesac. Está começando a nossa aula da matéria maravilhosa que é Direito da Criança e do Adolescente, tópicos avançados do ECA, certo? Em breve estudaremos o Estatuto do Idoso, que seria no segundo bimestre, e por hora seguiremos dessa forma. Eu vou ficar aqui no cantinho da tela, certo? Ali acima eu vou apresentando os slides com o conteúdo, fazendo comentários que se fizerem pertinentes, certo? Peguem caderno, caneta para anotar, beleza? Vou encaminhar esse material também para vocês, além do PDF que eu preparei antes, em que eu me baseei para fazer essa aula, certo? Outra coisa, se o som tiver com ruído, é só abaixar, quase no mínimo, que dá para ouvir bem a minha voz, sem ruído ao fundo. Beleza? Para começar, nas últimas aulas a gente viu aqueles aspectos introdutórios do direito da criança e adolescente, direitos humanos, né, voltado à criança e adolescente, direitos específicos trazidos pela Constituição e pelo ECA para a criança e adolescente, todo o histórico, essa evolução do direito da criança e adolescente no Brasil. Nas últimas aulas começamos, certo, nas duas turmas de nono período, os direitos fundamentais trazidos pela Constituição Federal para a criança e o adolescente. Além dos direitos trazidos pela Constituição Federal, há direitos específicos trazidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Professor, por que essa dinâmica? Tem na Constituição Federal e o ECA trazer esses direitos novamente, para reforçar essa garantia trazida tanto pela Constituição Federal quanto pelo ECA, certo? O ECA não exclui a aplicação, é óbvio, né, da Constituição Federal para criança e adolescente. Ele só vem complementar, reforçar essa garantia, certo? Então, de início aí, temos que a criança e adolescente ela goza de todo o rol de direitos fundamentais trazidos pela Constituição, além de outros trazidos especificamente pelo ECA. E que direitos são esses? O ECA elenca aí, primeiro, o direito à vida e à saúde, depois o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à convivência familiar, que é um tópico um pouco maior, que a gente vai ver em separado, que envolve aspectos de adoção, guarda, tutela da criança e adolescente, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, direito à profissionalização e à proteção ao trabalho, que a gente já viu alguma coisa quando estávamos vendo lá os direitos trazidos pela Constituição Federal, certo? De início, traremos aqui o direito à vida e à saúde. Os principais aspectos relacionados ao direito à criança, do direito à criança e adolescente, no que se refere a essa garantia da vida e à saúde. O direito à vida, ele não se confunde com o direito de sobreviver. Quando estudando direito constitucional, por exemplo, sabemos que o direito à vida não é só o direito de nascer vivo, é o direito de ter vida digna, uma sobrevivência digna. Então, para além de viver, é preciso viver com dignidade. O direito implica nesse reconhecimento de ter uma vida digna, tudo bem? Para reconhecer o direito a uma vida digna, é necessário, consequentemente, reconhecer o direito à saúde, porque não há que se falar em direito à saúde sem que se fale aliás, não há que se falar em direito à vida sem que haja o direito garantido à saúde, tudo bem? E uma das formas de garantir esse direito à vida com saúde é garantindo uma gestação adequada. Tanto é que o ECA ele traz, né, com inovações da lei, direitos garantidos à gestante. Por quê? Porque a gestante é quem vai garantir, né, o início da vida da pessoa, do indivíduo. Então, nada mais justo, nada mais correto do que a gestante tenha esse direito de gozar da saúde plena. Então, desde o início da vida que se garante a saúde. Para tanto, é necessário que se garanta a vida daquela gestante
que está fazendo nascer. Isso porque a gestante é o instrumento natural da vida que vem à tona. Então, primeiro se protege a gestante, a mãe, para dali desde o início resguardar a vida do feto, o embrião. Tudo bem? Outra inovação trazida pela legislação, o ECA, é a assistência psicológica, a fim de diminuir ou evitar consequências do estado puerperal, que é aquele estado que a criança que a mãe acaba de ter o filho e pode ter complicações psicológicas em decorrência desse estado puerperal. Então, pode levar, inclusive, ao infanticídio. Algumas manifestam interesse de dar os filhos à adoção, tudo em decorrência de problemas psicológicos trazidos em decorrência desse estado puerperal. É aí que entra a proteção voltada à mãe nesse aspecto psicológico. Então, como que se garante essa proteção à mãe nesse estado puerperal? O poder público e os empregadores, inclusive da iniciativa privada, eles têm o dever de proporcionar condições adequadas também para o aleitamento materno. Quanto à assistência psicológica, é o poder público. Já passando para o aspecto pós-nascimento, os empregadores da iniciativa privada ele tem o dever de proporcionar condições adequadas para o aleitamento materno, inclusive as mães submetidas às medidas privativas de liberdade. Então, se a mãe está cumprindo pena, cumprindo uma medida privativa de liberdade, alguma sanção penal, o poder público ele tem obrigatoriamente que fornecer essa garantia para que haja ali o aleitamento materno. Então, visando garantir o direito à saúde da criança. A lei do SINASE, também, é a lei 12.594, ela estabelece que serão asseguradas as condições necessárias para que a adolescente, a gestante, seja está submetida à execução de medida socioeducativa, ela permaneça com o filho durante o período de amamentação. Então, é uma garantia. O artigo 10 do Estatuto da Criança e Adolescente estabelece ainda que os estabelecimentos de atenção à saúde gestante, público e particular, são obrigados ao quê? Quais são as obrigações que as unidades de saúde têm para resguardar esse direito à saúde, à vida da criança e adolescente? Primeiro, elas devem manter o registro das atividades envolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Então, a partir do nascimento da criança, então as unidades de saúde elas têm a obrigação de guardar esses documentos, todos esses protocolos realizados quanto do nascimento, o prontuário de atendimento da gestação pelo prazo de 18 anos. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Outra obrigação trazida aí pelo poder público. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades do metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientações aos pais. Outro dever do poder público. Fornecer declaração de nascimento, que é a DNV, para fins de registro em cartório, registro de nascimento da criança, é obrigatório esse documento fornecido pela unidade de saúde. Manter alojamento comum, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Então, nada do filho ficar em um quarto, em um alojamento, e a mãe em outra, deve ficar junto. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Então, auxiliar a mãe nesse processo, com orientação, a forma que se deve amamentar e outros cuidados que se deve ter com a criança. O hospital, então, ele tem uma série de obrigações. E o ECA ele apresenta uma preocupação, quanto à entrega da criança para adoção. Então, geralmente, a mãe, enquanto está gestante ou depois do nascimento do filho, ela tem essa vontade de entregar o filho à gestação. Então, o ECA, a partir ali do artigo 8º, aliás, ele se preocupa com essas mães e orienta o poder público como a forma que deve se proceder caso a mãe tenha o interesse em dar o filho para adoção. O artigo 8º, parágrafo 5º, estabelece assistência psicológica que deverá ser prestada também a gestantes
e mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para adoção, e gestante e mãe que se encontram em situação de privação de liberdade. Então é uma preocupação que o ECA tem para com essas mães, né, ou gestantes, sobretudo para que elas tenham certeza se realmente querem entregar o filho à adoção. O parágrafo 1º do artigo 13, ele estabelece que mães e gestantes que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e Juventude, para que o juiz ali da Infância e Juventude ele acompanhe essa mãe, a mãe, para verificar se ela realmente quer entregar o filho à adoção. Vai ter um acompanhamento com o corpo técnico responsável, psicólogo, assistente social, e verificar se o interesse realmente persiste ou se é só decorrente daquele estado corporal. Então a ideia é preservar a criança, né, com a família natural, e dar a adoção somente em caso em que a mãe insista em fazer isso. Tudo bem? Dando continuidade, passaremos agora ao estudo do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Pessoal, esses artigos que se encontram no ECA, eles são meio que autoexplicativos. Então eu só vou passando aqui para dizer que a gente não viu essa tutela dos direitos fundamentais voltada à criança e adolescente, mas o conteúdo ele é autoexplicativo pela leitura do ECA. Então houve algumas inovações. Quando se fala em liberdade, respeito e dignidade, disse que é a trilogia da proteção integral da criança e do adolescente. Então a teoria da proteção integral parte da compreensão de que as normas que cuidam de criança e adolescente devem concebê-los como cidadão pleno, porém sujeitos à proteção prioritária, tendo em vista que são pessoas em desenvolvimento físico, psicológico e moral. Então, a criança e adolescente, ela tem essa característica de ser um ser em desenvolvimento, por isso que ela tem toda essa proteção necessária voltada a ela. Então, são os 3 pilares, né, da proteção integral, que é a liberdade, o respeito e a dignidade. Esse direito à liberdade, ele compreende vários aspectos, né? Então, o artigo 16 ele traz um rol aí exemplificativo, que vai destrinchar o direito à liberdade. Segundo o referido dispositivo, o direito à liberdade ele compreende os seguintes aspectos: o direito de ir, vir e estar nos lugares públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; direito de opinião, expressão, criança e adolescente também tem esse direito, é óbvio; direito de crença e culto religioso; direito de brincar, praticar esportes e divertir-se. Então isso é a letra de lei. Direito de participar da vida familiar, comunitária, sem discriminação; direito de participar da vida política na forma da lei; direito de buscar refúgio, auxílio e orientação. Então é claro que é um rol exemplificativo, não é taxativo. Há muitos outros direitos que dizem respeito à liberdade voltados à criança e adolescente. O direito ao respeito quer dizer, ele se refere à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e adolescente, abrangendo a preservação da sua imagem, a identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Pode-se concluir com isso, então, que o direito ao respeito ele guarda estreita relação com os direitos da personalidade. Não sei se você se lembra, quando estava estudando o direito da personalidade, lá no Código de Direito Civil, o direito à imagem, o direito à identidade, ao nome, certo? Então, esses direitos eles são resguardados de forma mais ampla ainda para a criança ou adolescente, que não deve ter a sua integridade moral e psíquica, né, abalada. Tudo bem? Então, tanto é que eventuais violações ao direito ao respeito poderão levar à indenização por danos morais. E o direito à dignidade, completando essa trilogia aí, estabelece que o artigo 18, que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Então, o que está em jogo aqui é a dignidade da pessoa humana, da criança e do adolescente, que só se preserva havendo respeito ao mínimo existencial, que foi o que a gente já estudou anteriormente. Já comentei com vocês que o mínimo existencial é um rol de direitos em que a proteção é mais ampla ainda, a proteção ali é absoluta, esse mínimo existencial. Então, tanto é que em sede de defesa de direitos
do mínimo existencial, não se pode falar em teoria da reserva do possível. Eles têm que ser resguardados sim, tá? Então deve-se colocar a criança a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor, visando impedir a discriminação, a humilhação, pois eles têm direito à dignidade. Desculpa. Decorrência lógica do direito à educação, sem castigo físico, sem tratamento cruel ou degradante, o artigo 18A foi acrescido, né, pela legislação recente, diz que a criança ou adolescente ele tem o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel e degradante, e por qualquer um daquele que tem a responsabilidade de cuidar da criança, seja pai, seja o responsável, tutor, guardião, inclusive agentes públicos que estão ali cuidando da criança, se é um diretor de escola, um professor. Então, assim, todos esses eles têm a obrigação de educar a criança de forma que não haja castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. E o que seria esse castigo físico? Porque tem gente que confunde o castigo físico. Professor, não é a mesma coisa? O ECA ele estabeleceu uma diferença no seguinte sentido: o castigo físico ele teria aqui a natureza disciplinar ou punitiva, em que se utiliza a força física sobre a criança, causando sofrimento físico ou lesão. Então, há esse limite quanto ao castigo físico, que é o que? A lesão corporal, o castigo físico. Então, a pessoa, como forma de disciplinar, né, ou punir a criança, ela usa do castigo físico, causando ali lesões físicas na criança. Já o tratamento cruel ou degradante, ele não envolve apenas o aspecto físico, mas também o psicológico. Tanto é que tratamento que humilha, ameaça gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente, ele se enquadra aí em tratamento cruel ou degradante. É claro, né, que sempre deve utilizar-se esses dispositivos com proporcionalidade e razoabilidade, porque a criança para que o direito da criança e adolescente seja resguardado de forma efetiva. Continuando, e se for constatado que a criança e adolescente ele está passando por essas formas de castigo físico, tratamento cruel e degradante, o artigo 18b do Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que o órgão responsável para adotar medidas tendentes a preservar direitos da criança e adolescente nesse sentido é o Conselho Tutelar. Então, para evitar essas formas de violência, o artigo 18b possibilita a aplicação de algumas medidas pelo Conselho Tutelar aos pais, aos integrantes de família, aos responsáveis, agentes públicos, todos aqueles que estiverem causando lesão ao direito da criança e adolescente, causando sofrimento físico ou tratamento cruel e desumano. E nesse caso, que medidas específicas? O artigo 18b, o artigo 18 e seguintes, né, do ECA, ele traz que medidas são essas que o Estatuto da Criança e Adolescente, que o Conselho Tutelar pode adotar. No caso concreto, então são elas: encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, no caso se for os genitores, né, ou o responsável que já está ali junto com a criança; encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico também. Professor, mas os agentes políticos serão encaminhados? Sim. Uma das medidas estabelecidas no ECA é que se o agente político, o agente público que deveria cuidar da criança está aterrorizando, causando lesão aos seus direitos, nesse caso eles devem ser encaminhados a tratamento psicológico ou psiquiátrico, sem prejuízo de outras medidas que poderão ser adotadas, né, na seara penal, administrativa, certo? Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência aos responsáveis, certo? Pessoal, por hora, quanto aos direitos que a gente viu aqui, são esses introdutórios. Como eu disse, o direito à convivência familiar ele é um pouco mais extenso, então eu vou dedicar uma aula a esse, que vai ser a próxima aula, certo? A gente se vê na próxima aula com o direito à convivência familiar e comunitária, que é um dos direitos fundamentais também trazido pela Constituição, pelo ECA,
para a criança e o adolescente. Certo? Obrigado, até a próxima.